Bom, vamos lá. Eu queria começar, então, antes de falar um pouquinho sobre cada um deles, falar que a pergunta da nossa mesa ela veio muito a partir do que aconteceu em junho do ano passado. Mas eu acredito muito que se houve um despertar das pessoas para a participação política a partir com o uso da tecnologia a partir das manifestações, junho de 2013, a questão de como a gente provoca mudanças reais no mundo com a tecnologia, ou sem ela, enfim, com engajamento e com ação prática, é o que acontece nos outros 11 meses do ano, a gente pode dizer, né? Ali existe um chamado, pode ter existido um chamado para muita gente, inclusive como a gente viu na pesquisa do Sonho Brasileiro, mas e aí, né? E o resto? Como fazer com que essa chama não se apague? Eu queria introduzir a nossa fala, antes de falar um pouquinho deles, trazendo um conteúdo que a Pia Mancini, do Partido de la Red da Argentina, trouxe no TED Rio, que foi bem recente, talvez vocês tenham assistido essa palestra, que ela faz um paralelo, falando de participação política dos cidadãos, ela traz um conceito que eu achei bem interessante, que ela fala que a participação das pessoas ela estava relegada anteriormente, né, até antes dessa tecnologia, ou ao silêncio ou ao barulho, que são coisas que estão em dois extremos, assim. E o silêncio, muitas vezes, por falta de ferramentas, falta de possibilidade, ou até falta de conhecimento pela linguagem, que é muito técnica, alguma coisa desse tipo. Não necessariamente a apatia, apesar de que sim, isso também é uma questão. E, do outro lado, o barulho sendo, por exemplo, o que aconteceu em junho, aqui no Brasil, também fruto de um movimento muito grande que aconteceu em muitos países. E, para mim, a resposta está realmente nessa lacuna, né? O que acontece, então, o que está entre o silêncio e o barulho? E a gente viu na pesquisa do Sonho Brasileiro da Política a emergência, e a gente conseguiu enxergar organizações e pessoas que a gente chamou de células democráticas, que são pessoas, né, organizações e grupos que se organizam muito a partir de causas, trabalham com constância e estão muito focados na ação. Que isso é uma grande diferença entre a participação, enfim, por uma discussão ou por uma crítica e também a mão na massa mesmo, né? Então, essas células democráticas, elas são organizações que estão agindo pela mudança social, pela mudança política, nesse caso, e estão dialogando com o poder institucional. Isso é muito importante também, porque se a gente tem uma instância no centro do poder e a gente tem cidadãos e organizações fazendo suas coisas, essa ponte, esse diálogo, esse lugar à mesa, que até a Pia fala na palestra dela, é a resposta para que a gente faça essa lacuna entre o silêncio e o barulho. E a tecnologia é uma grande ferramenta, talvez a maior ferramenta hoje em dia para isso. Eu queria abrir a mesa falando deles um pouquinho, com um pouco essa provocação de como manter a constância, como manter a ação junto da tecnologia. Primeira pessoa que eu queria chamar para falar é o Márcio, que ele é da Fundação Avina e é gerente de tecnologia para a mudança social. Ele vai compartilhar um pouquinho com a gente. Obrigado. Bem rapidamente, a Fundação Avina é uma fundação filantrópica, né, que financia projetos nas áreas sociais e ambientais em 21 países da América Latina. A gente está comemorando esse ano 20 anos. E a nossa área de atuação é muito ampla. Eu, desde 2012, coordeno uma área que se dedica, basicamente, a transversalizar a tecnologia digital, especialmente, em nossos programas. A gente tem um fundo acelerador, que apoia atualmente 8, e a gente vai chegar a mais 8 projetos, que basicamente são aplicativos. São todos eles aplicativos. Quem quiser saber mais detalhes, obviamente que no tempo que a gente tem não dá para eu falar de todos, e nem seria essa a minha maior contribuição. Mas quem quiser, no site appcivico.net, appcivico.net. Basicamente, a gente aprendeu durante esses 2 anos que a gente está trabalhando, apoiando tecnologias, algumas lições que eu vou compartilhar com vocês e espero que a gente possa ter muita interação, diálogo de perguntas, né?
que vocês possam, né, imaginar o que é que uma fundação que foca muito também em aplicativos pode estar respondendo. 3 lições que a gente teve nesses 2 anos. A gente precisa fortalecer um ecossistema de organizações que estão envolvidas com esse tema de tecnologia cívica, né? Existem uma série de movimentos, hackatonas, que são maratonas hackers, ou seja, momentos onde pessoas se reúnem para desenvolver aplicativos, concursos, challenges. Existe uma míriade de ações rolando nessa área e ela tem gente por trás. Tem organizações que trabalham muito focadas nisso, em tecnologia com fins cívicos. A gente precisa fortalecer esse grupo. Esse grupo ele tem que crescer, ele tem que ter modos de sustentabilidade. Ligado a isso, a gente entende que a gente tem que fortalecer boas plataformas que já existem. Tá? Essas plataformas que conseguem sair daquele momento inicial, que conseguem, né, sair do piloto, elas precisam ganhar escala, né? A gente precisa começar a falar de 1, 2, 3, muitos aplicativos que todo mundo usa na área social. E a terceira lição é que a gente precisa começar a inserir tecnologias em problemas mais complexos, muito mais complexos, né? E para isso a gente precisa pensar numa teoria de mudança, ou seja, não existe fórmula mágica, não existe solução mágica. Eu não vou pegar um aplicativo, instalar e resolver um problema social complexo. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Todo e qualquer problema social complexo depende de uma série de fatores, na qual a tecnologia é uma das alavancas, é uma das aceleradoras. Então, nós defendemos que os problemas sociais complexos que a gente vive precisam de uma boa teoria de mudança, né? Quem são os atores envolvidos, quais são os indicadores que a gente tem que pensar, quem são as ações que a gente tem que tomar, que pré-condições precisam existir, que premissas a gente se baseia. Então, tem toda uma história que a gente precisa contar para inserir tecnologia e resolver os problemas sociais. Isso no nível macro, né? Essas 3 lições. Fortalecer o ecossistema, replicar o que já funciona e pensar em problemas sociais complexos usando uma teoria de mudança. No nível mais micro, tem 3 coisas que a gente percebe que são muito importantes para o engajamento cidadão. Um bom acesso, né? A gente precisa ter bom acesso de informação, bom acesso em plataforma, boa usabilidade. As pessoas precisam conseguir acessar, seja avaliar um serviço público, monitorar uma despesa pública, monitorar eleições, enfim, tem aí 200 coisas diferentes que existem que se pode fazer com tecnologia. Um bom acesso. Incentivos, né? O cidadão comum não tem tempo, o cidadão comum não tem interesse, a gente não acorda de manhã falando assim, nossa, calma aí, deixa eu ver no celular o que eu vou hoje apoiar, que causa eu vou me envolver. Isso não é a realidade do dia a dia, a gente precisa incentivar, sim, a participação, ela tem que existir com alguma forma externa que incentive. E, finalmente, a gente precisa de resposta, né? Ou seja, um bom acesso, um bom incentivo, sem uma resposta de uma contraparte que está sendo acionada, de um poder público, ou de um prestador de serviço qualquer, de um serviço público. Se essa resposta não existe, com certeza o incentivo depois vai cair no esquecimento e não tem o ciclo de feedback que a gente fala, né? Ou seja, aquele feedback loop na qual a pessoa participa se ela acha que alguém vai dar uma resposta positiva para ela. E se a resposta positiva vier, ela continua participando. Se não, ela vai embora e ela provavelmente vai perder a motivação para voltar a querer se engajar, né? Ou seja, é perversa quando a gente lança algo que depois não tem. Bem, meu tempo inicial esgotou, eu vou aguardar então, espero que tenha instigado um pouquinho para a gente ter mais diálogos e perguntas. Daí, para trazer um pouco isso para a prática, como acontece no dia a dia, eu chamar o Bruno, da Colab.re, que é uma plataforma de participação pública dos cidadãos na gestão das cidades, que já está em mais de 35 cidades no Brasil, e foi muito premiada já. Obrigado, Ju. Boa tarde, pessoal. Satisfação enorme aqui voltar a Floripa, e especialmente ao Social Good Brasil. Depois de 2 anos, vim aqui a Floripa pela primeira vez, trazido pelo pessoal do CETEM, que organiza eventos aí ligados à gestão pública. E um pouco da história do Colab surgiu muito dessa história de campanhas de junho, etc. Mas o interessante é que o nosso lado começou um pouco antes até, nas eleições de 2012. A gente trabalhava com marketing digital e a gente estava monitorando redes sociais. E nesse monitoramento de redes sociais a gente viu quantas pessoas queriam participar, quantas pessoas falavam de problemas, quantas pessoas falavam de soluções para as cidades. E aí a gente teve a ideia de criar uma campanha colaborativa para um candidato X, lá em Recife, um pré-candidato. E a gente começou a fazer enquetes
dividido por temas, e as pessoas iam votando no que elas achavam sobre aqueles determinados temas. E aquilo teve uma repercussão enorme, foi muito positivo para a gente, mas a campanha acabou e a gente ficou, pô, e qual agora o próximo passo? Né? Então a gente decidiu migrar esse conceito que a gente tinha criado de campanha colaborativa para gestão colaborativa. E foi aí que surgiu o Colab, que, para quem não conhece, por favor, acessem Google Play ou Apple Store, né, e digite Colab, baixe o aplicativo, ou acesse www.colab.re, já fazendo meu jabá aqui. Então, para o cidadão, obviamente que é gratuito, né, que ninguém é maluco de cobrar para o cidadão participar da gestão da cidade, mas você precisa querer participar. Então, você baixa o aplicativo e ele funciona como uma rede social de fato aberta e transparente, onde você tem 3 tipos de interação que você pode fazer. Publicar problemas, ou seja, fiscalização de problemas, a gente chama de fiscalização, eu vou explicar por quê. Propostas de melhorias urbanas e avaliação de serviços e espaços públicos. Para uma prefeitura, por exemplo, a gente oferece uma ferramenta de gestão e de interação com o cidadão. Então, tudo que o cidadão publicou aqui, o que o Márcio falou da resposta, a prefeitura recebe aqui de forma super estruturada, consegue gerenciar isso nas secretarias, enviar para as empresas responsáveis para devolver a resposta para o cidadão. E quando o cidadão que publicou recebe a resposta, todo mundo que entrou em contato com aquela publicação também recebe a resposta. E aí a gente consegue fazer com que esse ciclo cada vez mais cresça e funcione de forma num ciclo virtuoso. Como a Ju falou, hoje já somos aí 35 cidades, entre elas Curitiba, Santos, Niterói, que usam o Colab como plataforma oficial de comunicação com o cidadão nas mídias digitais. E aí acho que queria finalizar um pouco aqui, tem muita coisa que a gente vai falar aqui ainda dessa coisa de engajamento, mas uma coisa que a gente considera super importante é o caráter colaborativo e educacional que o Colab exerce. No Brasil, a gente não, eu pelo menos, né, lá em Recife, eu estudei em Recife, ninguém me ensinou nada sobre cidadania na escola. Então eu não sei quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, eu não sei absolutamente nada. Então o Colab permite que as pessoas exerçam a cidadania na prática. Então, você ali, quando você está fiscalizando um problema na rua, você passa a entrar em contato você se coloca no lugar do outro. E aí você passa a olhar as suas atitudes, o seu comportamento de uma forma diferente, de uma forma que realmente transforma o seu jeito de ser. É isso. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Pedro Marcum, que é coordenador do Lab Hacker em São Paulo e também participa do coletivo Transparência Hacker, que está por todo o Brasil, e é um agente muito ativo, um grande representante dessa causa da transparência de dados e como fazer uma relação de comunicação entre a política institucional e o cidadão de uma forma mais aberta e direta. Então, vamos lá, então. O tempo é curto, eu vou ser sintético, e aí nas perguntas a gente vai. Começando por uma pergunta que eu não gostaria que vocês fizessem. Como vocês ganham dinheiro com isso? Pergunta errada, tá? Se alguém for perguntar isso, já arrisca. Você não vai discutir transformação de mundo começando pela pergunta de como é que eu pago a conta em casa. Bom, tiramos essa da frente, que é a mais chata e sempre aparece. Vamos lá, eu faço parte da Transparência Hacker, é essa rede que tem 1.600 pessoas no Brasil inteiro e que surgiu do imperativo de começar a fazer política. A gente queria discutir política, mas discutir política é chato pra caramba, a política era chato pra caramba. A gente estava pensando na seguinte lógica, saca só. Eu estava lá na internet e as gravadoras, que são esse monstro gigantesco lá no mundo, estavam detonando a música. De repente surge o Napster. O que é o Napster? Para quem não conhece, mano, já faz um tempão, foi uma tecnologia disruptiva que surgiu na internet e que sacudiu de uma maneira profunda e para sempre a indústria da música. Tá? Aí a gente ficou pensando assim, caramba, será que não tem uma tecnologia disruptiva que cause uma transformação profunda nessa outra indústria de intermediação que é a indústria da política? Certo que sim. E aí a gente começou a trabalhar com o digital e as ferramentas digitais, tentando criar ferramentas que pudessem nos ajudar a transformar o mundo. E a gente foi percebendo essa relação entre política e transformação de mundo. Um dos grandes problemas do engajamento, outra pergunta que deve aparecer, como eu engajo, é que política é chato
pra caralho. É muito chato. E enquanto for chato, ninguém vai querer fazer. A gente tem que tornar ela novamente divertida. E a palavra é divertida. Tipo, a galera fica assim, não, mas política tem que ser séria. Eu não estou falando que não tem que ser sério. Estou falando que tem que ser divertido. E a gente precisa criar maneiras de engajar as pessoas, né, e de transformar coisas simples e simbólicas na política, do tipo obrigatoriedade de usar terno e gravata. Terno e gravata é chato. Enquanto você obrigar as pessoas a usarem terno e gravata, você vai ter um pedaço que não vai querer participar da política. E sim, é só por isso, mesmo que as pessoas não reconheçam a influência que essas pequenas decisões simbólicas têm. Aí eu comecei a pensar essa coisa, e pá, política, como é que a gente faz, como é que a gente transforma, e a gente começou a trabalhar e fazer oficinas, tanto na tecnologia, 0 e 1, programação, entendendo isso como uma forma de transformação de mundo, porque quando você programa um programa de computador, você está transformando a sua realidade, criando, aonde não existia nada, algo. É uma puta ferramenta de empoderamento, e empoderamento é a palavra-chave quando a gente quer trazer as pessoas para dentro da política. Mas eu comecei a fazer essas oficinas com adulto, tipo, com a gente, assim. E, mano, é difícil. É difícil porque os adultos são muito resistentes. Os adultos não acreditam na teoria de mudança, na potência de mudança. Acreditam que é tudo a mesma coisa, do jeito que está. Não, nada vai mudar, né? Sabe, esse discurso que foi se modificando a partir das manifestações de junho, não porque os adultos passaram, porque eles começaram a brincar mais. Tem uma coisa meio lúdica de brincadeira nessa coisa de ir para a rua, de divertido. Eu vi as pessoas felizes, e pessoas felizes fazem política melhor. Mas agora eu tenho, só para finalizar, começado a desenvolver um trabalho com criança. Porque eu descobri que as crianças não entendem porra nenhuma de política. A gente está fazendo uma oficina, eu tenho um livro chamado Quem Manda Aqui, que deve ser lançado aí para frente, que a gente financiou pelo Catarse, que tenta ensinar política para criança. Mas não vamos ensinar política para criança, vamos perguntar para elas o que elas sabem de política. Então a gente faz umas oficinas. Nessas oficinas, ficou muito premente para mim que as crianças não sabem nada de política. A gente fez um negócio meio que era assim, ó, vamos discutir eleição. Né? O que é eleição? Isso foi agora, tá? Tipo, 2 dias depois da eleição, com umas crianças de 7 anos no interior de Minas. Aí as crianças falavam assim, é aquele negócio, o que seu pai foi fazer domingo, né? Ele foi ganhar. Ganhar o quê, mano? Dinheiro. Doido. Mas quem ganhou? A Dilma, ela ganhou do Aécio. Ela ganhou o quê? Bolsa Família. Juro, mano. Juro que era essa a relação. Então, assim, eles têm alguma compreensão do que está acontecendo. Aconteceu uma parada, alguém foi ganhar de não sei quem e tal, que é uma compreensão completamente deturpada do que é um processo democrático, mas tudo bem, que é replicado pelos adultos. Mas não tem ninguém para explicar. Você não senta para uma criança e fala, mano, vai ter uma eleição, tem o voto, isso é importante para caramba, é um direito democrático que foi adquirido. Então, assim, só para a gente deixar aberto essa trilha para as perguntas, se a gente vai perguntar e pensar como a gente vai criar, de fato, transformação, eu acho que a gente tem muito que pensar em como a gente vai fazer isso com a galera que está vindo. Né? Que é o mesmo discurso que a galera fez quando eu estava vindo, mas está funcionando. A gente vai ter a nossa anjo das redes sociais subindo ao palco. Muito bem. Enquanto ela sobe, eu queria só falar uma outra coisa também que veio da nossa pesquisa do sonho brasileiro, que a gente, conversando com uma pessoa que é muito ativa na ação política, ele falou, as pessoas me perguntam, né, por que eu faço política? E elas falam para mim assim, não, mas é que você leva jeito, é porque você gosta, né, você mexe com política. Ele falou, cara... olha, se você me perguntar, eu preferia ficar tirando foto de gatinho fofo e colocando na internet, mas eu tenho que fazer política, e você também, não é um dom, né? É um dever de todo mundo no momento que você se dá conta que isso é da vida de todo mundo. Mas, enfim, vamos para as perguntas. Oi, gente, sou eu aqui de novo. Gostei do apelido, Anjo. Não sei se é por causa do cabelo, sei lá, do tamanho. Tivemos uma ideia gênio, que é colocar as perguntas no telão, né, gente? Coisa assim óbvia, mas que só os gênios, como a Bruna Pitts, têm essas ideias assim. A melhor solução é muito simples, né? Como a gente aprendeu simples, mas as coisas simples às vezes não são óbvias, né? Então, ó, a gente tem uma pergunta aqui, eu anotei até num papelzinho. Essa veio da plateia, tá? É para o Márcio. De que maneira as novas iniciativas de participação popular na vida política
trabalham para que essa participação não se limite a uma simples relação meramente clientelista? Muito boa pergunta. Eu acho que uma das grandes vantagens que a gente tem no uso das tecnologias é que nos permite muita visualização, né? A gente começa a botar no claro as coisas, né? Quando você participa e os outros veem que você participa. Quando você abre uma informação, quando você convida a participação, você convida qualquer um a participar. Então, assim, essa relação não clientelista, para mim, ela vai ocorrer se essa participação realmente se dá como é o correto, as claras. Então, assim, as plataformas já o referenciam, as pessoas participam na rede social lá no Colab. Poxa, eu postei lá um problema de um fio na minha rua, 15 pessoas participaram. Na hora que responder, os 15 que participaram vão saber. Então, assim, né, de repente, a relação começa a ficar clientelista quando é feito como é normalmente, ou seja, 1 a 1. Né? Então, assim, para mim é isso. É essa clareza que as tecnologias nos dão, essa visualização da realidade, está tudo muito mais de portas abertas. Acho que é isso. Posso só... Pode, claro. Eu queria, na verdade, propor uma outra leitura mais radical de como é que a gente pode mudar essa discussão. Porque a história do clientelismo, né, subentende que você está, tipo, tem alguém te oferecendo esse serviço. Do outro lado tem um prestador de serviço, né, do qual você é cliente. E eu acho que isso é uma das grandes falácias que a gente construiu, uma das grandes bobagens que a gente construiu na política. Né? Estava comentando essa coisa de, não, a gente precisa sentar à mesa com o governo, com o poder instituído. Isso é uma bobagem. Não tem, mano. A mesa é de todo mundo. Eu quero política como se faz em boteco. A mesa é livre, você senta e você começa a produzir conjuntamente. Entendeu? Eu entendo que a gente ainda tem aí um monte de estrutura, e eu não estou aqui pregando democracia direta, né? Acabaram de derrubar o decreto de participação social. Eu nem quero entrar na discussão de como a gente vai fazer isso. Mas é extremamente necessário que a gente pense que a gente precisa, sim, criar formas de participação direta das pessoas com a política que talvez passem por, em vez de eu ir no Colab e marcar lá que a minha rua precisa ser consertada, a gente criar um movimento, onde tem vários exemplos por aí no mundo, de que eu posso ir lá e consertar minha rua. Eu não necessariamente preciso chutar a responsabilidade sempre para cima, para um poder superior, que depois eu vou sair na rua para me manifestar dizendo que não funcionou. Ótimo, bem legal, Pedro. Acho que eu posso colaborar um pouco com essa discussão, porque não tem ninguém de instituição pública aqui. E eu trabalho no Ministério Público de Santa Catarina. E o que eu acho muito interessante de tudo isso é que eu conheço muita gente também que trabalha em órgão público, e os órgãos públicos eles estão dispostos a fazer essa conversa acontecer. Então, precisa acabar com esse mito também de nós e eles, né? Somos todos. Estamos juntos. Eu estou trabalhando lá por ideologia, estou tocando um projeto que é para trazer o cidadão para entender o que é o Ministério Público, porque nem eu entendia. E eu sou jornalista, eu leio o jornal, eu me senti uma pessoa informada. Quando eu fiz uma consultoria para eles, eu pensei assim, peraí, eu não sabia nada disso. Então, esses muros, eles têm que ser quebrados, essas pontes, elas têm que ser construídas, e nós temos um diálogo muito interessante para estabelecer com a sociedade, né? E, então, é só essa contribuição, porque não tem ninguém aqui de órgão público, e eu trabalho lá, e todo dia a gente tenta plantar uma sementinha para explicar para as pessoas o que é uma ação civil pública, qual que é o papel do Ministério Público na área do consumidor, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, nós estamos juntos, todos juntos. Passar até uma pergunta para você, que eu acho... Eu estava pensando muito também nessa quebra de barreiras e numa horizontalidade dessa relação também, porque a gente tem um vício, né, e historicamente, enfim, de colocar essa relação vertical. Que acho que o Colab tem muito um exemplo de uma maneira como que a gente até se surpreende com a horizontalidade dessa relação, né? Acho que você podia contar algum caso para a gente. Legal. Então, essa coisa que ela falou, que essa visão é uma visão que eu acho que tem um ranço que é real, né, que existe, que político é tudo safado, é tudo ladrão, só tem filha da puta, não sei o quê. Eu acho que existe esse ranço, ele é real, é totalmente legítimo, mas, como toda generalização, não representa a totalidade das situações que você vê. Então, obviamente que eu, no Colab, eu tenho uma visão que é totalmente viesada, porque as prefeituras que trabalham comigo, naturalmente, elas já têm uma
uma vontade de querer atender o cidadão. Porque se o cara é o escroto que não quer atender ninguém, que quer que a cidade se dane, ele nem me procura. Então, já tenho esse viés, obviamente. Mas toda prefeitura trabalha no fim das contas. E essa coisa da participação é super importante, e é nessas pequenas coisas que você cria a cultura. Então, o que a gente sempre fala é que você primeiro começa fazendo o básico, que é atender o cidadão. Primeira coisa, se você não atende o que o cara quer, você não consegue mais nada. Então, assim, a primeira coisa que a gente oferece, e é por isso que a ferramenta de prefeitura para o governo é gratuita, é porque, assim, meu amigo, você não tem nem desculpa de grana para não atender o cidadão. Então, você primeiro atenda. Aí, depois, você traz o cara para participar. E aí, você senta todo mundo junto. Então, hoje, no Colab, a gente tem visto prefeituras que pegam os caras que estão mais participando e chama para dentro da prefeitura para participar, para discutir junto. Então, assim, eu acho que é um meio do caminho que é super real, é super viável e que está acontecendo já. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Pedro Egídio, que é: como engajar as pessoas que hoje não estão conectadas nesse movimento? Exemplo, moradores da periferia. Eu não entendi direito a pergunta, mas eu acho que ele quer dizer alguma coisa das pessoas que não estão incluídas ainda, né? Então, acho que, de novo, tem uma falácia aí da exclusão digital ou da inclusão digital. De morador de periferia que não tem acesso. Então, primeira coisa, tem, ok? Tem acesso muito mais do que a gente imagina. Isso posto, é óbvio que em algum momento, em algum lugar, conforme você for chegando num espaço que não tem gente que não tem acesso às ferramentas digitais. E aí eu só tenho duas respostas. Primeiro, isso não pode impedir a gente de continuar trabalhando com as ferramentas digitais, porque elas são o caminho para a participação em larga escala. Tem um motivo pelo qual a gente criou toda essa estrutura vertical, é porque a gente não tinha uma ferramenta de comunicação que desse conta, agora a gente tem. Certo? E a outra coisa é, temos que continuar criando políticas para ampliar o acesso, para incluir as pessoas dentro das novas tecnologias digitais. E para isso você tem que, inclusive, formar a galera para entender como se escreve, né, os zeros e uns. Então, eu sou um assíduo defensor, né, de que a gente aprenda a programar desde criancinha. Você não precisa virar escritor, não precisa virar programador, mas você tem que aprender a escrever zeros e uns da mesma maneira que você tem que aprender a escrever português hoje. Essa é a minha visão. Tem um ponto aí nisso que o Pedro está falando aqui que é essencial, que hoje é a realidade da política no Brasil e que as ferramentas digitais, como o Colab, mas como várias outras permitem, é a desintermediação. Hoje você vê que as pessoas da periferia elas se comunicam com o poder público através de um cara. É um líder comunitário que vai no vereador, que chega na prefeitura. Assim como se você pegar uma empresa, se você pegar qualquer coisa, sempre vai ter um monte de gente bem intencionada e você vai ter um monte de gente que é mal intencionada. E esses líderes comunitários muitas vezes trabalham para si próprios. E você permitir a desintermediação, você permitir que o cidadão entre em contato direto, isso é essencial e esse é um dos principais papéis que a tecnologia exerce na hora de conectar o cidadão. E complementando, concordando com todos e complementando, eu acho que a hiperlocalização assim, da informação, da necessidade, da causa, da conversa, ajuda. Quanto mais próximo do que eu preciso, mais eu vou sair da minha zona de conforto e participar. Então, é uma forma de engajar quando você hiperlocaliza a coisa. Ou seja, aquele assunto que me interessa mesmo, o cara vai se mobilizar. Então, quanto mais próximo da necessidade, mais fácil. E essa coisa da zona de conforto é outra característica que até eu ouvi isso quando eu fui no meio do ano passado, eu fui no Facebook, fui lá na sede, no Vale do Silício, e o cara de lá olhou para o nosso negócio e ele falou assim, cara, isso é legal porque isso permite que o cidadão exerça o right amount de cidadania. Ninguém quer no sábado, todo mundo não quer no sábado se reunir para resolver o problema da comunidade. Mas, cara, pegar um celular, entrar no computador e fazer a sua parte ali é muito fácil e, vamos fazer, né, galera? E pensando que é por algo que você conhece, que vai impactar teu cotidiano, né? Que isso, inclusive, isso também é um dado bem relevante da nossa pesquisa.
A gente também se falou da falácia, da questão do não acesso. Acho que é também importante pontuar, falando da periferia. Claro que tem uma crise do acesso à tecnologia, porém, essa desintermediação, a tecnologia está promovendo também para as pessoas da periferia, que, quando se juntam, a gente viu também cases assim, muito, muito relevantes, porque a necessidade bate à porta. É uma questão até diferente do que, será que eu quero me engajar? Você não tem escolha, né? Uma escolha de engajamento é inevitável. Eu tinha uma última pergunta, mas o relógio piscou. Pode só agradecer? Manda ver, deixa os caras puxar a gente. Pode fazer? Tá, é para você, Pedro. Eu queria saber como você... Não é como você se sustenta. Queria que, em 30 segundos, tipo, tempo de debate eleitoral, você contasse um pouco o que você achou da participação das redes sociais na eleição. 30 segundos. Puta, eu achei demais, eu achei incrível. Tá todo mundo falando que é zoado, putz, olha só, que baixaria, que baixo nível, todo mundo ofendendo o amiguinho. E é real, mas é todo mundo. Eu acho que está se criando um espaço de discussão política. Por enquanto, a gente está se ofendendo, por enquanto, a gente está jogando baixo. Mas a gente está ali. Né? E temos que qualificar essa discussão, esse espaço, para que ele vire um espaço real de diálogo entre os diferentes. Porque isso é fazer política. Aê! Bom... Obrigada, vocês três. Márcio, quer falar? Só agradecer 10 segundos para agradecer rapidinho. Sei que o tempo acabou, mas realmente assim, parabenizar os organizadores, o evento realmente brilhante. E, pessoal, vamos continuar o diálogo. Eu sei que o Social Good faz isso, mas a gente tem que falar muito ainda, e muito, e muito, e muito. Então, assim, parabéns e vamos seguir o diálogo, porque a gente tem todo mundo aqui está aprendendo, está todo mundo querendo aprender como é que as coisas funcionam. Acho que é isso. Eu também vou fazer um jabá muito rápido. Pesquisa Sonho Brasileiro da Política, disponível amanhã de manhã no site, o sonhobrasileirodapolitica.com.br, integral, com as tabelas da pesquisa quantitativa também. Obrigada, gente.